Vocês lembram quando se converteram? Vocês lembram? É maravilhoso, né? Quando a gente se converte, quando a gente corresponde ao chamado de Deus e a gente se converte, é muito maravilhoso. E pode continuar sendo maravilhoso se você continuar com a mesma fome, com a mesma sede. Pode continuar. Eu estava lembrando que eu me converti e eu participava de todos os cultos. Culto de criança, culto de senhora, culto de jovem, culto. Tinha culto, eu estava dentro. Passei 1 ano e 8 meses assistindo culto. Era a semana toda. 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 8 meses, nessa noite, eu não fui ao culto. E nessa noite que eu não fui ao culto, depois que terminou o culto, o pastor reuniu a igreja e veio lá na minha casa. Ficou, porque eu não dei justificativa, e ele veio lá na minha casa. Aleluia. Saber o que tinha acontecido 1 ano e 8 meses sem perder um culto. Glória a Deus. Alguns de vocês já passaram tanto tempo assim, dar culto sem perder culto. Aleluia, maravilhoso. Glória a Deus. E para o começo da fé, irmão, não tem algo melhor. Você vai se firmando, vai se fortalecendo, a palavra vai limpando, e é maravilhoso. Glória a Deus. E eu estou alegre porque eu sou convertido ao Senhor Jesus Cristo. Tem alguém junto comigo e convertido ao Senhor Jesus Cristo? Ei? Glória a Deus. Tem alguém convertido ao Senhor Jesus Cristo que deseja dizer glória a Jesus? Isso, aleluia. Eu estou muito satisfeito, estou muito alegre. Vamos dizer aqui o título da mensagem. Vamos dizer, mas vocês dizem na primeira pessoa. Assim, posiciono a minha fé e receberei o meu milagre. Nós falamos no outro culto sobre essa palavra e eu disse que a gente dá continuidade. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos aprender mais do Senhor. E você fica atento, aleluia. Você fica atento porque Deus vai falar conosco. Quem crê que Deus vai falar conosco hoje aí? Ele vai falar conosco, irmão, porque às vezes o que mais nós precisamos, irmão, é ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes é o que eu preciso. Às vezes a gente vem procura de uma oração, procura daquilo, procura. Olha, vou dizer uma coisa: tem momento que Deus só tem a palavra, porém a palavra ela está carregada do poder, da unção, e vai solucionar. Ela vai dar uma direção, ela vai trazer um posicionamento para a sua vida, que você vai poder ter a certeza de fazer as escolhas e as decisões necessárias. Aleluia, glória a Jesus. Abre aí sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 4. No outro culto, nós lemos. Nós lemos do versículo 24 em diante. E nós falamos sobre o que Jesus falou diante do seu povo, diante do povo da sua localidade, e também a razão por que ele citou o nome de Elias e citou aquela viúva. E nós ficamos para hoje para ouvir o Senhor também no que Jesus falou àquele povo, como Jesus olhou para aquelas pessoas e porque ele citou o nome de Eliseu e do Ciro Naamã, o leproso. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 14. Vamos ler o texto todo. Eu já vi um pregador famoso dizer: bom mesmo é ler o capítulo todo, porque se a mensagem não tiver uma unção, se a mensagem não for muito boa, pelo menos a gente leu a Bíblia. Aleluia. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 14.
Diz assim as Sagradas Escrituras: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Na verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, mas nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Jerusalém no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, somente o teu Espírito que aqui está presente pode alcançar, meu Senhor, o nosso interior, meu Deus, e também extrair tudo aquilo que possa ser impedimento, meu Senhor, para que essa revelação chegue ao nosso espírito. Nós precisamos ser vivificados, ó Pai, nós precisamos ser renovados todos os dias, e somente pela palavra, a revelação da palavra, o Espírito o alimentará e fará de nós cada um forte, meu Deus, vigoroso, Senhor, e confiante em tudo aquilo que o Senhor tem como direção, em nome de Jesus. Até que Cristo venha, estaremos aqui ouvindo ao Senhor e adorando no nome santo de Jesus. Que crê, diga amém. Amém. E pode se sentar. O sentido de Jesus citar esses homens, Elias, Eliseu, a viúva e o Ciro, Jesus estava dando um ensinamento por aquelas pessoas contemporâneas a elas, que não basta apenas, Jesus está dizendo que não basta apenas ter fé, que não basta apenas crer, é preciso mais do que isso. É preciso ter fé, é preciso crer, mas precisa de algo mais importante: posicionamento. Ter um posicionamento, e é disso que Jesus trata nesse ensino. E a partir da leitura que ele fez no livro de Isaías, precisa a gente compreender algumas coisas, porque o tempo de Jesus não é o nosso tempo agora. A visão dos homens daquela época
não era a visão que nós temos agora relacionada a Jesus. E o texto revela muito bem, porque Jesus era um homem nascido naquela circunvizinha, era daquela cidade. Certamente muitas pessoas da idade dele brincou com ele, andou com ele, viu o trabalho dele, tinha acesso à casa dele. Então ninguém sabia de nada. Era Jesus, o filho de José, o filho de Maria, o irmão de João, de Judas, das meninas, daquelas irmãs. Porém, Jesus não era só isso. Jesus era algo mais. E esse algo mais seria revelado pela palavra, o que Jesus seria. E nesse dia, na sinagoga, o Espírito usa Jesus para revelar dele mesmo. Agora, veja bem, para ler a Bíblia, para ler a palavra, tinha um critério. Não era qualquer um que podia chegar ali e falar. Primeiro, tinha que ser acima de 30 anos. Depois modificou, essa regra judaica modificou, acima de 13. Desde que tem algumas características. Jesus precisava ter acima de 30 anos, precisava ler corretamente, precisava saber explicar o texto, o sentido do texto e a intenção de Deus para aquilo que Deus estava falando nas Escrituras. Aleluia. Então Jesus, eles conheciam, ele tinha um testemunho. Então Jesus já tinha idade. Vem Jesus, leia aqui. Aleluia. E quando Jesus leu, você vê que o texto diz que se maravilharam com que a palavra relacionada a ele. Se maravilhou-se. Jesus, a palavra diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo, que Jesus, ele estava pronto para evangelizar pobre, para curar cego, ele estava pronto para fazer o milagre. Foi isso que Jesus leu, que as Escrituras falavam sobre ele. E agora o Espírito diz a ele: hoje se cumpriu nos ouvidos dos que ouvem essa Escritura. A partir daí, Jesus deixa de ser não mais o Jesus, filho de Maria, filho de José. Agora Jesus passa a ser o Messias. E era preciso aquelas pessoas que estavam ali presentes, ao ouvir Jesus falar, ao ouvir Jesus declarar, era preciso eles ter outro posicionamento, senão aquele que diz ele como um provérbio: médico, cura a ti mesmo. E foi isso que Jesus disse, porque a intenção das pessoas é uma intenção que muitas das vezes acontece conosco. Muitas das vezes. O que foi que aquele público que ouviu Jesus disse? Se maravilharam com a palavra da graça que saía da boca dele. Traduzindo, o culto foi uma beleza. O culto hoje foi maravilhoso. Essa pregação foi maravilhosa. Quer que eu diga uma coisa? Sinceramente, não vai servir de nada para você se você não reassumir, não se assumir diante dessa palavra. Aleluia. Ela não vai suprir efeito se você tem a fé, se você crê, ainda é crente, mas se não se posicionar diante dela, acolhendo o que ela é para você, acolhendo o quem falou para você, acolhendo essa pessoa, Jesus Cristo, aleluia. Esse povo não acolheram, e é isso, irmão, que muitas das vezes a nossa vida crente não muda, porque o culto entra para ser em uma escala. Foi bom, foi médio ou foi ruim? Quem pregou foi fulano, foi cicrano, se eu soubesse nem tinha ido, aleluia. Desconsiderando totalmente
Aleluia, a palavra de Deus que aqui está escrita, e que essa pessoa é apenas um interlocutor, aleluia, é apenas a pessoa que está falando, mas a incredulidade, a falta de atenção, o credo a Deus não permite, porque se permitir vai entender, seja quem for que esteja expressando essa palavra anuncia dizendo, ao abrir ou fechar da boca, Deus usa aquele que está falando, e nessa noite não é diferente, Deus usa quem está falando. Então receba, posicione sobre a palavra, leve ela como um direcionamento para a sua vida, toma uma posição. Se ele está dizendo vá, você vá. Se ele está dizendo pare, você pare. Se ele está dizendo continue, você continue. Ouça a voz de Deus. Olha, irmão, aleluia. Eu visitei um amigo esses dias, e a nossa amizade tem uma liberdade de eu poder conversar certas coisas com ele, e eu preguei a palavra para ele, e ele, como muitos que também tem esse entendimento, ele disse: pastor, me desculpe eu lhe dizer, eu tenho muito mais fé do que muitos crentes. Isso tem não, eu tenho muito mais fé em Deus do que muitos crentes. Aleluia. Eu disse: tem não. Por que você diz que não tem? Nós definimos já, rapidinho nós definimos isso aqui. Você olha para tudo isso e você declara, porque nós aprendemos, foi Deus que fez tudo isso, é a mão de Deus que construiu. Olha para o ser humano, e aqueles que creem, é a criação de Deus. Você não crê? Creio. E quem garante que nós estamos certos em dizer que isso foi Deus que criou, que o homem é criatura de Deus? Quem vai garantir isso para nós? Porque quem foi que viu Deus e do Deus para cá veio anunciando, veio dizendo e chegou até nós? Então disse: é porque está escrito na palavra de Deus. Eu disse: pois aí está o significado que você não tem mais fé do que os crentes. Porque quem é crente, que tem fé em Deus, aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Porque João escreve que se você não aceitar o Filho, nem tem o Filho e nem tem o Pai, nem tem o Pai e nem tem o Filho. Então a fé é que converta o homem, leva ao arrependimento e salva ele em Jesus Cristo, e ele caminha. Aleluia. Por que Jesus ia para a sinagoga? Porque Jesus era crente. Jesus era um judeu crente. Aí ele ia para a sinagoga, porque é o lugar que inicia os passos de uma pessoa crente. É na igreja. Mas por que a igreja? Porque ele, como autor da vida, ele sabia o que foi que Deus escreveu nas suas profecias. E Deus escreveu nas profecias uma palavra profética para toda a humanidade, escrita pelo profeta maior Jeremias, e conta a história de ir à casa do oleiro, e chega lá, o oleiro está trabalhando, e o vaso se quebra, e o oleiro pega o vaso, recomeça e faz um vaso novo. Aleluia. O que significa a casa do oleiro? A igreja, a única instituição que Deus constituiu para que o seu povo se reúna. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, vem e senta num cantinho aqui e fica adorando, fica orando, fica louvando e esperando Ele falar como Pai, e você a recebe como filho. Ainda que a palavra açoite, mas você vai crer que o filho também apanha do Pai, porque o filho que não recebe a correção é rebelde, não é filho. Aleluia. Então a igreja é a casa do oleiro, para que ele possa, por meio
poder da palavra reconstruir, recriar aquela pessoa que chega defeituosa. Aleluia. Então Jesus estava dando esse ensino, e ali o povo simplesmente se maravilhar. Que coisa maravilhosa que sai da boca dele. Não é assim que às vezes nós ouvimos? Mas fulano prega, mas fulano é pregador. Oh, palavra maravilhosa, oh, palavra na unção. Engano seu, a palavra não teve unção. A palavra não teve unção, porque você não sabe o que é unção. Às vezes você pensa que unção é grito, é zoado, é pulo, é falar língua estranha. Unção é o poder de persuasão. E isso que você ouviu, que você achou maravilhoso, lhe convenceu você praticar, então não tinha unção nenhuma. Aleluia, glória a Deus. É preciso você receber essa unção. Se você receber essa unção, porque, irmãos, as pessoas, Jesus está ensinando esse povo e também a nós, pelo seguinte fato: o evangelho que Jesus estava iniciando, como Cristo ele estava pregando, é um evangelho e que em nenhum momento aponta para nós crer no que sentimos. Nenhum momento ele aponta para nós crer no coração. Se meu coração sentir, nenhum momento. Todo o momento não leva para emoção, leva para fé. Aleluia. O evangelho ele lhe conduz para fé. E isso importa ou não importa, se você lê, se não lê, se fala, se não fala, mas que ouve e guarda, crê, executa ela na sua vida. Então esse evangelho ele é poderoso. Aleluia, glória. Então Jesus estava falando sobre isso para esse povo, e está falando para nós, irmão. Se você for prestar atenção, louvado seja Deus, como a sua vida não tem mudado, como sua vida não tem passos para frente. Se você for olhar para a sua vida, fora você ter a declaração de fé, dizer que é crente, fora você vir para a igreja, as suas ações é a mesma que de quando você não era crente. Se você está aperreado, meu Deus, com que eu vou apanhar emprestado a juros? E a Bíblia diz: não tome dinheiro emprestado a juros, mas confie em Deus, que Ele vai dar, não para você emprestar a juros, mas para você abençoar o outro. Mas aí, eu sou ainda aquela pessoa, sou só crente. Oh meu Deus, quem? Ah, já sei, é o antes. Me presta aí 5 mil, 10% de juros. 10% de juros. É o mercado. Não, é 10% de juros. Aí, mas tá bom, eu vou pegar. Aí pega. No segundo mês, já está no sufoco para pagar o juro. Aleluia. Então você está agindo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É crente, tem fé, mas não tem um posicionamento, não sabe esperar a provisão de Deus. Aleluia. Essa caixa para vender é. Aqui chegou um irmão de uma cidade vizinha para querendo comprar essa caixa aqui. Ela tinha dado defeito um dos microfones. Ele chegou aqui e disse: pastor, me vende essa caixa. Aí eu disse: não, eu não quero não. Porque você quer, eu não vou lhe vender. Se eu poderia lhe dar. Pois me dê. Não, eu preciso ter utilidade com ela. Nesse tempo eu fazia um trabalho na Kombi. Com a Kombi eu ia para a cidade, em algum lugar da cidade eu anunciava na rádio, parava a Kombi, abria as portas, botava um louvorzinho, botava uma mesa, umas cadeiras, e ficava orando nas pessoas e pregando a palavra, no meio da rua. Aí ele disse: quanto é que custa uma caixa dessa nova? Eu disse: essa minha, na época que eu comprei, foi em torno de R$2.000. Eu faço negócio com o senhor. Diz que som, essas coisas assim que a gente tira na loja, só vale a metade do preço. Só vale a metade do preço. Mas eu faço negócio com o senhor. Eu compro
no preço quando você comprou nova. Você me vende fiado, me dá um prazo para eu pagar. Eu disse: agora que não dá certo, irmão. Não dá certo. Porque se o valor dela é a metade do preço, que no caso 1.000, você não tem, como é que você vai ter 2.000? Aleluia. Então, não mudou a mentalidade. A palavra que está ouvindo não tem a unção. A palavra tem unção, mas você não recebe, não se posiciona. Eu fiz a campanha da caderneta aqui. Quem fez na época foi uma bênção. Depois as pessoas descuidaram, pensou que aquilo era só para aquele momento. Não é. O que Deus ensina é para a vida inteira. Aleluia. Então Jesus estava ensinando lá e o Espírito está ensinando aqui. Aí ele diz: pois é, a vida não é só isso, não é só crer, não é só ter fé em Deus. Ela segue um limiar. A vida com Deus, ela tem um limiar. E qual é o limiar? Nem para a direita, nem para a esquerda, e nem olhar para trás. É um posicionamento que eu tenho que confiar nele. E Lucas escreve que se você pega no horário e olha para trás, não está certo, está dito. E o profeta diz: nem olhe para a direita e nem olhe para a esquerda, siga em frente, em frente, em frente. E eu sei, irmão, que há momentos na nossa caminhada como cristão que nós nos posicionamos para servir ao Senhor, ser fiel, andar em propósito, acreditando nas promessas dele. Tem tempo que é complicado, é difícil, mas por que é que a Bíblia diz: ser fiel até a morte e receberei a coroa da vida? Aleluia. Porque às vezes na caminhada o peão morre, o crente morre na caminhada e ele está só agonizando, e ele precisa receber a coroa. Mas a coroa não vem por a mão de um conhecido, pela mão de um médico. Ele não vem, ele vem por Jesus Cristo, que é quem coroa nós. Aleluia. Aí ele traz a coroa da vida e você se ergue, se levanta, está coroado por ele. Louvado seja Deus. Então ele diz: olha, aí é preciso você entender. Nós falamos sobre Elias, agora Eliseu. Veja bem o que Jesus falou, que a gente tem que ter o posicionamento. Elias, Deus ordena a Elias: tu volta para ele por aí, por esse caminho, passa lá apontar Eliseu e unja ele a profeta. Veja bem, Elias volta, passa, está lá Eliseu trabalhando com 12 boi, 12 boi, quer dizer, 12 juntas de boi, quer dizer, 24 boi. Ele estava lá arando a terra. Elias passou, jogou a capa sobre ele e disse: bora. Aí tem que ter o posicionamento. Elias era um profeta respeitado, conhecido, ele sabia. Vambora. Ele se posicionou e disse: vambora, mas espera aí, deixa apenas eu ir tomar benção ali, meu pai, a minha mãe. Aí ele foi. E para seguir Jesus, irmãos, para ter propósito, para andar em posicionamento de fé, não basta só a unção, não basta só a palavra, não basta só a promessa, não basta só a fé. Se você não tiver o posicionamento sobre isso, nada vai funcionar. Para comer, para dificultar, tomou a benção os pais. Primeira ordenança: matar os 2 boi. Os boi não era dele. Olha, veja bem, matar os 2 boi, quebrar os cultivadores, tocar fogo nos cultivadores e cozinhar os boi para o povo comer. Olha só, irmão, como precisa de coragem, como precisa de uma crença, de entender que é preciso a gente dizer assim: eu sou Deus, mas eu sou mesmo. Aleluia. Aí ele vai, quebra e segue Elias. Elias chega no Jordão, para atravessar o Jordão, tira a capa aí, a água, olha.
abre para um lado e abre para o outro. Eles passam, ele se volta para Eliseu e diz: pede uma coisa a mim, pede o que você quiser. Elias disse: pede, pode pedir. Ele disse: eu quero a sua unção dobrada. Ele disse: coisa difícil você pediu. Mas espera aí, ele já tinha sido ungido, ele já estava com a palavra de Deus, ele já não tinha fé. Por que era tão difícil? Aí você vai entender o posicionamento. Elias disse: muito bem, o Senhor mandou ir a Betel, você fica aqui que eu vou lá a Betel. E Elias disse para ele: pois é, até que eu seja levantado pelo carrossel de fogo e pelas carroças, até lá, se você estiver comigo. Olha só. Aí então Elias diz: eu vou lá a Betel. Ele diz: assim como vive o Senhor. Como o Senhor vive? Assim como vive o Senhor, assim vivo eu não vou ficar aqui não, eu vou com você. Olha só, foram para Betel. Quando chegou em Betel, ele disse: agora você fica em Betel que eu vou para Jericó. O Senhor mandou ir para Jericó. Ele disse: assim vive o Senhor, eu vou com você. Ele não largou. Olha só, louvado seja Deus. Como é às vezes difícil você alcançar aquilo que você deseja, que você quer. Não é porque Deus está prometendo, não é porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida que vai chegar. Deus não é mágico. Deus nos chama para que possa com Ele realizar os sonhos. E Deus quer realizar nossos sonhos. Ele chega no Jericó, diz: agora o Senhor mandou ir para o Jordão. O Senhor vive, não deixei não, vou com você. E quando chega no Jordão, ele mais 50 soldados, de repente ele olha: meu pai, ele vê as carroças de fogo, o moinho de vento de fogo, e lá vem em direção. Olha, irmãos, veja bem como a gente que posiciona a nossa fé tem coragem, porque, irmão, não é simples. A gente lê a história, ouve sobre ela, tem as suas interpretações, mas as coisas não é simples. Você já imaginou? Nós vamos andando aqui, vamos saindo aqui, aí lá vem um redemoinho de fogo enorme, muito cavalo de fogo, muita carroça de fogo em nossa direção. Qual é a nossa primeira atitude? Sair do meio, para não levar. Aleluia. Sair do meio, ver se passa de lado. Aleluia. Mas quem se posiciona com a fé sabe qual é o propósito de Deus. E o propósito de Deus com Eli e com aquele homem era levar Elias e com o homem deixar a capa com toda a unção necessária que ele precisava. Aleluia. E é isso que Deus está falando conosco essa noite, irmão. Aleluia. Vamos nos posicionar. O final do ano está chegando, irmão. Vai já começar outro ano. Não permita que o outro ano seja a mesma mesmice, com a cabeça dura. O que Jesus estava falando aqui, irmão, com outra linguagem, Paulo fala com a linguagem mais moderna. Paulo fala em Romanos capítulo 12 e versículo 2: não vos conformeis com esse tempo presente, mas renovai de entendimento. Aleluia. Para que experimente a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Quer dizer, existe uma vontade de Deus que é agradável, irmão, que é boa. E agora se pergunta o seguinte: Deus tem necessidade? Deus tem alguma necessidade, alguma carência, que é preciso eu fazer algo para agradar a Ele?
Deus não tem precisão disso, irmão. O que Deus quer que nós agrada a Ele, não é por causa dele, é por causa de nós mesmos, aleluia, é por causa de mim e de você, que quanto mais nós nos ajustamos em Deus, maior é a perspectiva de uma renovação de Deus em nós, aleluia. Chegará um dia que você está tão presente, Deus, na sua vida, que você enfrenta as dificuldades sem medo, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, vou contar um testemunho que vocês sabem, porque eu contei para uma pessoa, e a pessoa ficou assim, disse: mas como é isso, rapaz? Porque eu disse que eu estava na UTI, e ouvi dos médicos dizer: chama aquele rapaz, filho dele, chame a gente de ação social, e tira ele daqui. Tira ele aqui desse hospital, leva lá para o outro, porque esse homem, pelo histórico dele, ele não dura 2 dias. 2 dias, irmão. Isso era na sexta de madrugada. 2 dias. Agora você já pensou lá, mas os ouvidos desse tamanho, e ouvir da equipe médica. Qual seria a sua reação numa hora dessa? Como você se sentiria numa hora dessa? Aí é onde está, irmão, aleluia. E a comprovação veio com a menina que veio me atender mais tarde um pouco, e eu falando muito ruim, eu disse: você está com um olhar triste, o que é que você tem? Ela disse: é porque eu tenho um filho de 8 anos que está com um caroço na veia respiratória, e vou com ele, falta ele para fazer a cirurgia, mas é arriscado demais, e se soltar ele morre asfixiado. E eu lá: bota a sua mão aqui na minha. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Deixa eu orar. Aí eu fiz uma oração, apresentei ele, a mãe e o menino. Mais tarde, mais madrugada, eu fui transferido, e minha oração foi assim: eu estou indo de um lugar para outro, coloque eu com alguém que descubra, faça alguma coisa. Fui para lá, aleluia. Cheguei lá, peguei essa Bíblia, não, é a que está no carro. Peguei a Bíblia, dei a Bíblia, esperando. Tem uma música secular de um cantor que chama Maluco Beleza, que diz que sentado esperando a morte chegar. Uma música antiga, não estou lembrando. Sentado esperando a morte chegar. Aleluia. Crente com a mente renovada, tem posicionamento, ele não fica esperando a morte, não. Ele fica na espera do Cristo. A Bíblia, nós temos que esperar por Jesus. Aleluia, aleluia. E um pouquinho de tempo ele virá e não tardará. Eu creio, irmão, que pode ser agora, pode ser amanhã ou depois. Se você crer e levar e se posicionar naquilo que você está necessitando, ele virá e agirá no seu favor. Aleluia, glória a Deus. Fui para Quixaramubim. Quando 2 dias lá, o 3º dia, vim embora para casa. E a médica, a neurologista, chefe, que ela é muito formada, ela é a maior do Brasil em neurologia. Ela disse: eu vou liberar você amanhã, mas você não saia, não vá antes de eu falar com você. Eu venho para falar com você. Aleluia. O que foi que despertou aquela mulher? Eu sou um paciente com um qualquer, com o moço que ela estava atendendo lá perto. Agora, o que foi que chamou a atenção dela? O que foi que chamou a atenção dela? Primeiro,
Quando eu fui fazer a punção da coluna, ela me furou 6 vezes e não pegava a punção. E eu, curvadinho, na cama de lado, eu dizia: acertou não, doutora, tranquilo. Quem já tomou geral aí? Dói uma coisinha, não dói? E quem já fez punção para tirar o líquido? É pior, porque é puxando. Parece que está puxando a alma. E eu lá quietinho. E ela disse, quando terminou, furou com 6 vezes. Eu disse: agora acertou. Ela tirou, ela disse: já veio muito homem numa condição dessa aqui se urinar. Pegar na minha mulher e dizer: peraí, doutor, dê um tempinho. Aleluia, glória a Deus. O Senhor foi diferente. Por quê? É natureza? Eu disse: não, doutor, dói igual a todos os outros. Aleluia. Eu não disse para ela, mas você lembra que eu contei um testemunho uma vez aqui, de uma senhora que estava com câncer no hospital, e um jovem que hoje é um pregador, ele foi lá visitá-lo e disse: a senhora sente dor? Sinto, meu filho. E por que a senhora não demonstra? Porque eu estou numa enfermaria que só tem incrédulo. Eu não posso envergonhar o meu Jesus, eu tenho que ficar como ovelha muda. Aleluia. Quem tem posicionamento em Cristo não sabe sofrer as dores com Cristo. Aleluia. Ele não fica pulando de galho, ele não fica mudando de opinião, ele se firma, porque ele sabe, aleluia, que tem uma garantia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que você está selado pelo Espírito Santo, você está marcado, e você não pode abrir mão desse selo, dessa marca. Glória a Deus. Então, o que Jesus está nos ensinando, irmão, é que muitas das vezes, irmão, a gente não muda, não tem um posicionamento, continua o mesmo. Nós não podemos ser um povo que vai Maria com as outras, como se diz. Nós somos um povo que tem uma direção do Espírito Santo, que tem uma capacidade de dizer para pai, para mãe, para filho, para mulher, não quando é necessário dizer não, sim quando é necessário dizer sim. Mas pastor, algumas vezes se for dizer não, principalmente para a mulher, para a família, a confusão é grande. Pois se você tem um posicionamento de fé, você sabe disso, porque está nas escrituras. Um momento, um apóstolo que era Pedro passou por uma situação difícil, e na hora da prensa que disse: olha, você não pode nem se insinuar esse Jesus Cristo. Ele disse: agora pronto, eu vou fazer a vontade de homem ou fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de quem? Se é a vontade de Deus, pega essa palavra, se posicione nela, administra a tua vida, pedindo ao Espírito Santo para te ajudar desde o amanhecer e o anoitecer, que Ele será o cumpridor do que Ele diz. Eis que eu estou convosco, não tema, não se assombre, porque se for passar por água, você não se afoga, se você for passar por fogo, você não se queima, nada vai lhe atingir. Louvado seja Deus. Vai em frente e nada suscitará a tua vida. Glória a Jesus. Então Jesus mostra para o povo dele daquela época que não bastava só ter a linhagem: eu sou judeu, porque tem muito crente se apoiando nisso. Eu conheço crente que se apoia pelo tempo de fé. Eu já tenho tantos anos de crente. Ixi, grande coisa. Aleluia. Você não sabe o que Tiago disse, não? Tiago disse: até o diabo crê. Até o diabo crê. Sabe por quê, amados irmãos? É porque o Evangelho, nós ouvimos ele de muitas formas, e a grande maioria das formas que nós ouvimos do Evangelho
ensinamento, como é que eu posso dizer essa palavra para não ofender? São pensamento humano, é ideologia. Muito dos evangelhos que nós ouvimos é ideologia. Aleluia. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é esse que chama o homem para arrependimento, para que Deus cure, para que Deus salve. Então ele leva esse homem para andar com ele, é a criatura e o Criador. Não é ser crente, não é fazer parte da igreja, nós temos que fazer tudo isso, irmão, mas principalmente é ter uma vida com ele. Louvado. Aí Jesus olhou para ele e disse: pois é, gente. E Marcos escreve dizendo esse mesmo assunto, dizendo assim: e muito poucos milagres Jesus foi fazer naquele lugar por causa da incredulidade deles. Irmãos, eles esperavam o Messias, assim como nós estamos esperando Jesus. Eles eram crentes em Deus, assim como nós somos crentes. Mas os dias, irmão, o que a gente ouve, o que a gente vai escutando, e a gente não busca se firmar, começa a mudar os pensamentos, começa a mudar a ideologia. Você pode ter certeza, quando você se converteu, você acreditava em certas coisas que você não abria 1 milímetro. Mas hoje já ouviu por outras ideologias do evangelho: não, mas você pode, isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aleluia. Tem sim. Pode ter certeza que tem problema. Glória a Deus. Então Jesus, ele diz que naquele tempo só Naamã. Agora nós vamos ver o posicionamento de Naamã. Naamã era um homem renomado, um comandante respeitado, onde o senhor dele tinha uma admiração. E no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Reis, diz assim: porém este homem era leproso. Porém, é isso aí na vida de muitos cristãos no continuar dos tempos. Porém, e o porém de Naamã era o que? Diga: a lepra. E por causa da lepra, o que era que ele não podia fazer? Tirar a roupa na frente dos outros. Ele tinha que demonstrar o capitão, o coronel, o general que ele era, o corpo ardendo, o corpo queimando, mas olha, ele tinha que fingir que era aquele homem. Às vezes nós estamos vivendo assim, irmão, querendo fingir ser o crente para os outros, mas você mesmo tem certeza que você não é tão crente como você pensa que é, que você não anda com Deus como você diz que anda. Porém Naamã era leproso. Esses porém da nossa vida é o porém que afasta nós dessa comunhão, que a gente disfarça, que a gente finge e não se retrata diante de Deus. Meu Deus, eu vou me ajeitar. E esse homem, essa garota que foi levada como cativa, disse lá em Israel tem um profeta, se o meu senhor fosse lá. E ele foi para ter esse encontro com Eliseu. Eliseu não deu muita atenção a ele. Eliseu mandou ele tomar banho lá no Rio Jordão. Aí ele se ofendeu. Ele se ofendeu. A direção de Deus era para o Rio Jordão. Esse lá na minha terra tem um rio Ava, tem rio fulano, tudo de água cristalina. Aí eu deixar de me banhar lá para banhar, né? Às vezes, por isso que a igreja é a casa de Deus, é a casa do oleiro, porque muitas vezes nós vamos ouvir palavra que nós vamos concordar não. Seria muito mais fácil eu ter outra igreja lá e eu tivesse ouvi dizer que tinha uma campanha de bênção, eu tivesse para a campanha de bênção. A campanha de bênção você pode até receber a sua bênção lá, mas não receber a palavra da transformação. Aqui você está recebendo é a palavra para transformar a tua vida, é a palavra para se cumprir a eternidade. Existe uma eternidade e tem alguém te esperando. Aleluia.
tem alguém te esperando, então você tem que estar atento para ir para lá, que Ele está aguardando você chegar lá. Aleluia. E pastor, como é que eu chego lá? Vai pelas vias celestes. Aleluia. O condutor é Jesus Cristo. Mas se eu não tiver com posicionamento para crer na verdade do Evangelho, Cristo vem e eu fico. Misericórdia. Mas aqueles que se comprometem, eu vou transformar, eu vou mudar. Quando a trombeta tocar, eis-me aqui, Senhor, e você será levado com Ele para concluir aquilo que Deus tem preparado. Aleluia. Naamã, o jovem disse: mas Senhor, se você mandasse o Senhor fazer uma coisa difícil, sei lá fazer, mandou uma coisa tão simples. Porque isso faz parte da natureza humana. O ser humano gosta de aparecer. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser humildes. Por quê? Para combater essa maneira de querer aparecer. Se fosse para ir para uma guerra, ele não está no carro, bora, que o pessoal vê aí é que é um general. Aí é que é um general. Mas como é para se molhar no Rio Jordão, pela ordem de Deus, aleluia. Talvez você esteja aqui com esse pensamento. Essa palavra. Abra o coração e deixa ela entrar. Porque um dia Deus selecionou por meio de Cristo essa palavra. Assim como Ele selecionou diante de uma multidão. Quando Ele disse: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai fazer parte de mim. Aí o discípulo virado para ele e disse: Senhor, essa palavra é dura demais, o povo já está indo embora. Jesus foi e disse: se vocês quiserem também. Ele se voltou: eu mesmo não vou não, Jesus. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E isso aqui é palavra de vida eterna. Aleluia. Se você crê, aceita e recebe, conte com o milagre de Deus na sua vida. Amém? Amém. Aplauda Jesus aí com muita alegria. Glória a Deus.